Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim conversar com vocês sobre o volume 2 de As Crônicas da Era do Gelo e falar com vocês se realmente vale a pena ler essa série aqui, né? Quem me acompanha aqui, né, no geral nas redes sociais, sabe o quanto eu gostei dessa história, né, do volume 1. Eu amo ficção científica e eu gostei muito de como o autor é muito detalhista nas ambientações dele, né? Então eu gostei muito dessa vibe meio cyberpunk que a gente tem tão presente aqui nesse primeiro volume. Mas eu confesso que eu não estava muito afim de fazer a resenha, né, do volume 2, porque é o volume 2, né, e provavelmente teria spoiler, né, nessa resenha. Mas relaxem, a gente não vai ter spoiler aqui. Eu resolvi trazer esse vídeo porque esse volume 2, ele se distingue em muitas partes, né, do volume 1. Ele tem uma vibe bem diferente. Então é por isso que eu vim trazer e comentar mesmo da obra como um todo. Primeiramente, se você quer saber com mais detalhes do que eu achei, né, do volume 1, da história no geral, né, do enredo mesmo, eu convido você a ir lá assistir meu vídeo. Ele saiu há umas semanas atrás, eu vou deixar, se eu me lembrar, eu vou deixar nos cards, mas tá bem facinho de achar. Mas no geral, a gente vai ter aqui no volume 1, né, um mundo pós-apocalíptico em que o mundo, né, se tornou gelo. A gente tá aqui nesse primeiro volume na 8ª era glacial. Então vejam que o mundo, tipo, aconteceu todos esses desastres, né? E essas coisas climáticas e ambientais aí há muito, muito, muito tempo atrás. E o autor, ele não vai se preocupar em explicar como que tudo aconteceu, então já nem vai com essa expectativa. O propósito, na verdade, é relatar as consequências desse novo mundo, né, nas pessoas, na vida humana e também na natureza. E como que ambos, né, tanto a vida humana quanto a natureza, acham um jeito de evoluir no meio dessa situação tão drástica. E, enfim, para extrair certos recursos naturais, essa nova sociedade, ela tem as estações mineradoras. E o Takeru é o nosso personagem principal, né, e ele trabalha numa dessas mineradoras. Acontece que a mineradora tá indo de mal a pior, e depois de um acidente ali, o Takeru se vê obrigado a assumir, né, o posto de comandante ali daquela mineradora. Mas com a nova mudança climática que tá ocorrendo ali, as pessoas estão meio preocupadas. O Takeru tenta entrar em contato com a estação mais próxima ali, né, pra ver se eles sabem o que tá acontecendo. Como ele não tem resposta alguma, né, da outra mineradora, ele resolve montar uma equipe para ir atrás dessas pessoas. E o volume 1 é basicamente isso. A maior parte da história vai se passar dentro dessa estação, com alguns momentos ali que se passam nas proximidades, mas nunca foge muito. Já o volume 2 se expande totalmente. No segundo volume, a gente vai conhecer mais a fundo esse mundo congelado. O mangá todo, né, essa parte 2, vai se passar do lado de fora das estações. Porém, é como eu disse, né, esse planeta tá passando novamente por drásticas mudanças, então a história vai seguir um rumo completamente diferente do primeiro. E aqui eu me encantei novamente pela capacidade do autor, né, do mangaka, de compor os cenários, né, as ambientações dele, porque, gente, é muito bonito. E aqui eu já não estou falando somente das descrições tecnológicas, né, das estações mineradoras, das naves. Não, eu tô falando do ambiente externo, da natureza, a questão geográfica. O cara é um monstro mesmo para compor esses espaços, vejam só. E o mais legal aqui é que, como eu disse, já se passaram 8 eras, né, glaciais, então a geografia do planeta, ela tá completamente diferente. Então o autor teve que imaginar como seria se algo desse tipo acontecesse. Então tudo que você vai ver aqui, na questão geográfica mesmo, é novo, velho. É tipo tirado da mente do autor. E aqui nesse volume a gente é levado muito mais para um lado filosófico e moral da coisa toda. Aqui o autor vai instigar a gente a pensar na degradação ambiental, né? E em como a natureza vai achar um jeito de lutar pela sua vida, né? E nos instiga a pensar também em até que ponto a tecnologia, né, ela é benéfica para o ser humano e para a natureza no geral. Então aqui a gente vai ter uma luta muito interessante, assim, uma espécie de duplo. A luta entre homem versus máquina, né?
mas mais do que isso, uma luta entre máquina versus natureza mesmo. Então o que eu posso dizer é que esse volume aqui traz muito mais reflexão do que o primeiro. O autor ele vai se deter muito em cima dessas críticas sociais, mas a gente tem alguns problemas aqui também. O problema que eu encontrei aqui dentro foi que tudo acontece muito rápido. E era uma coisa que eu já esperava desde o primeiro volume. Apesar desse volume aqui ter umas 40 páginas a mais do que o primeiro, eu imaginei que o autor não ia conseguir amarrar tudo direitinho. Porque que a gente vai ter uma introdução, né, do universo e tudo o resto é aqui. Todas as consequências do lado de fora, assim, a gente vai ver aqui dentro. Então é um volume muito curto para o autor conseguir trabalhar isso tudo. E nesse volume aqui, no volume 2, a gente tem um pós-fácil do autor, em que ele vai falar que ele foi meio que obrigado a terminar em 2 volumes, né? Não era da vontade dele, inclusive ele deixa no pós-fácil que ele tinha vontade, né, de que talvez no futuro ele conseguisse ampliar essa história para deixar ela do jeito que ele imaginou, né? Porque ele teve que modificar muitas coisas da ideia original para poder caber em 2 volumes. Acontece que isso não foi possível, né? Porque o Jiro Taniguchi, o autor aqui desse mangá, ele faleceu, acho que em 2017. Então, infelizmente, ele não pôde dar continuidade a essa história. Então, como a gente não tem muito espaço aqui dentro para dar desenvolvimento para a história, as coisas são tratadas de forma muito rasa ou elas são simplesmente esquecidas. Então é o seguinte, gente, é uma excelente história, eu juro, vale muito a pena, é muito bonito o mangá, o enredo é muito incrível, a arte, como eu disse, gente, meu Deus, o cara é um monstro mesmo, é espetacular. Então o que eu digo é, entra sem expectativa de grandes respostas, de um enredo super amarrado no final, porque as coisas vão ser apressadas, sim. Eu vou mostrar por dentro pra vocês da contracapa, mas eu não vou mostrar muitos detalhes, porque eu vou dar spoiler. Eu vi algumas pessoas aí que fizeram review que mostraram tudo por dentro, mas eu acho que vai ser spoiler, gente. Eu vou mostrar aqui só a capa, então, e eu acho que, tipo, gente, tá fantástica. Essa capa tá mais bonita ainda do que a do volume 1, né? Então é isso, se você quer saber se vale a pena, eu digo que vale muito a pena. Eu gostei muito dessa história e talvez em algum momento eu releia ela, porque realmente se tornou aí um dos queridinhos da vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like e o seu comentário. Te convido a me seguir lá no canal do Twitch. Eu estou fazendo lives por lá quase todos os dias e de vez em quando a gente tem uns sorteios por lá também. Então, eu vou deixar tudo na descrição aí pra vocês. Um beijo e até mais!